Dizem que é preciso ver para crer, mas é realmente assim? As ilusões de ótica têm um jeito incompreensível de enganar nossos cérebros. Elas usam combinações de cores, luzes ou desenhos específicos que podem nos fazer ver coisas que não existem. Hoje, vamos levar nossos cérebros para um test drive para ver como essas ilusões funcionam. Se você olhar atentamente para esta imagem, verá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Que tons você vê? Escuro? Aí claro? Daí escuro de novo? Errado. A cor do quadrado não muda. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando de palpite sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. Isso acontece para que a cor seja criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido nessa cor. Os neurocientistas dizem que cerca de 50% do nosso cérebro está envolvido no processo de visão. Os sinais visuais são dispersos em mais de 30 áreas dele. Cada área tem uma função especial para processar cor, movimento, profundidade e forma. Todas essas informações são combinadas e pronto, conseguimos distinguir forma e cor. Curiosamente, os neurocientistas ainda não entendem os detalhes de como tudo isso acontece. E nós também não, mas com certeza vamos tentar. Continuando, vamos dar uma olhada nessa escada. Parece bem simples, né? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo. Ainda parece uma escada, mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que ela vai da esquerda para a direita. Mas não pisque! Se você piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uou! Acho que meu cérebro ficou muito cansado. Essa ilusão é conhecida como escadaria Schroeder e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schroeder em 1858. Ela é bem simples e revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Vamos entender o porquê. Se você meio que desmontar a escada, notará que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como uma imagem 3D é apenas uma combinação de luz e sombra. Isso significa que o próprio 3D já é uma ilusão de ótica. Isso acontece porque nosso cérebro captura imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Então ele vê uma sombra em uma imagem 2D e entende como profundidade. Basicamente, ele cria uma perspectiva irreal do objeto diante dos nossos olhos. Neste caso, chamamos de perspectiva tridimensional. Em 2020, o matemático japonês Kokishi Sugihara levou essa ilusão além. Vamos dar uma olhada. À primeira vista, ela parece uma escada comum, novamente. Mas agora vamos colocar um objeto no topo da escada e girá-la em um ângulo de 180 graus. Não posso acreditar no que estou vendo. O objeto que parecia estar no topo, de repente parece estar no fundo da escada. Não é à toa que esse trabalho ganhou o título de Melhor Ilusão de 2020. De acordo com Sugihara, com essa ilusão estamos literalmente testemunhando a maneira como o nosso cérebro nos engana para perceber coisas irreais. No centro da ilusão está um truque simples. As escadas não são realmente escadas. Elas continuam a ser uma superfície 2D plana, fazendo uso inteligente de ângulos e sombras para enganar nossos cérebros. A imagem 2D foi impressa e colada em uma estrutura 3D básica, mas não há profundidade real nas escadas, apenas a ilusão dela. Captou? Olhe para esta imagem por um momento e me diga quantas barras você consegue contar. Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas contaram até 11 barras, mas a maioria conta cerca de 8 a 7 unidades. Segundo o criador dessa imagem, existem apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você notará que as superiores são reais. Mas quando você chega à sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas barras estão incompletas. Então, quando você tenta contá-las, elas parecem se multiplicar e só te deixam mais confuso. Se você focar sua atenção na 7ª e na 8ª barras, poderá ver que elas estão incompletas. Elas só foram colocadas lá para te confundir. Você pode dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou se são inclinadas? Elas com certeza parecem tortas, mas na realidade não são. Essa ilusão de ótica clássica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, ilusão da parede do café. Um cara chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de um café em Bristol e aqui estamos. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais. Aí está. Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras.
Se você olhar de perto, os pequenos tijolos pretos e brancos na intersecção das linhas largas são o que tornam essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Vamos entender o porquê daqui a pouco. A seguir, olhe para este quadrado preto, cruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você olhar com atenção, notará que os pontos brancos, situados na interseção das linhas, mudam a cor de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um ponto específico, vê que é branco, mas assim que sua atenção se desvia, o ponto fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão além, posicionando pontos brancos na interseção de linha cinza. Todos eles são colocados em cima do fundo preto. Se você olhar para essa imagem por tempo suficiente, notará pontos pretos começando a aparecer nas interseções das linhas, criando um efeito cintilante. Outro nome para isso é ilusão de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e então, quase imediatamente, os vê como pretos. Então, por que nossos sentidos nos decepcionam ao nos fazer ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Você nem sempre vê as coisas como elas realmente são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando seus colegas também são iluminados. Isso evita o disparo de receptores próximos. Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de tal forma que há mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos nas interseções são mais inibidos e você vê manchas mais escuras. Esta próxima ilusão é chamada de caçador de Pac-Man. Você vai ver o porquê. Olhe para a cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilás de tempos em tempos. Agora, essa imagem nos permite testemunhar duas ilusões simultaneamente. Mesmo que a imagem pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo. Eu juro! Esse fenômeno é conhecido como fenômeno Phi e acontece quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem. E isso acontece quando seu cérebro tenta substituir um item por outra coisa enquanto o item original desaparece. Mas por que verde? Você pode perguntar. Porque o verde é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a cor da lacuna muda para amarelo, é a cor complementar do azul. Legal, né? Sabe como é? Os cientistas afirmam que a maneira como seu cérebro percebe e analisa as informações pode revelar muito sobre a sua personalidade. Observe cada uma dessas ilusões de ótica por alguns segundos. O que vir primeiro pode dizer muito sobre quem você é. Número 1. Se a primeira coisa que viu foi uma árvore, você tende a prestar muita atenção aos detalhes, mas é ótimo em sentir o humor de outras pessoas. Isso mostra que é uma pessoa diplomática e empática. E se viu um casal se encarando, você é lógico, calmo e racional, que sabe como argumentar com as pessoas, mesmo quando elas estão chateadas ou nervosas. Número 2. Se viu um carro nesta foto, você valoriza sua liberdade. Gosta quando as coisas vão de acordo com seu plano. É por isso que muitas vezes acha difícil tomar decisões rápidas. Se pensou que era um homem segurando um binóculo, normalmente não dá muita atenção aos detalhes. Em vez disso, se concentra no todo. Mas talvez tenha notado a letra A primeiro. Então, possui uma habilidade rara de detectar coisas que outras pessoas não percebem. Você é extremamente intuitivo e pode pensar fora da caixa. Número 3. Se a primeira coisa que vê na imagem são 2 polegares, você é um grande líder e um excelente organizador. Está pronto para assumir a responsabilidade. E entende quais consequências suas ações terão. Se notou uma erupção, possui uma personalidade altruísta. Você se interessa pelas pessoas e quer ajudá-las. E aqui está o número 4. Se viu primeiro um macaco, você é independente e acha fundamental ter algum espaço pessoal. Se viu um tigre, não se importa em correr riscos. Acredita que nada é impossível se tentar o suficiente. 5. Se a primeira coisa que viu foram várias árvores em frente ao pôr do sol, você é muito perceptivo e tranquilo. Se enxergou o rosto de um felino, é uma pessoa determinada que sempre se atém às decisões que toma e avança em direção ao seu objetivo, não importa qual.
Número 6. Se a primeira coisa que notou nesta imagem foi o contorno de um rosto, é provável que você seja introvertido e não goste de festas barulhentas. Elas o fazem se sentir exausto, tanto física quanto emocionalmente. Se percebeu um saxofonista, você é mais extrovertido. Adora socializar e as pessoas fazem fila para serem suas amigas. Mas lembre-se de descansar e não se esgotar. 7. Se viu apenas alguma natureza nesta imagem, sua vida está cheia de eventos diferentes no momento. Você não gosta de rotina, optando por misturar suas atividades. Dessa forma, nunca fará as mesmas coisas por vários dias seguidos. Se notou um rosto escondido, ele está voltado para a parte inferior do quadro. Você é uma pessoa organizada, que acha difícil viver sem um plano. Isso o faz se sentir inseguro. 8. Se enxergou as zebras com mais clareza aqui, você adora falar e gosta de estar cercado de pessoas. Fazer novos conhecidos é o seu hobby. E não gosta de seguir rotinas chatas. Se foi um leão que se destacou na imagem, você prefere um estilo de vida mais tranquilo, tipo passar algum tempo de qualidade com seus poucos amigos de confiança e sua família. Ter muitas pessoas por perto esgota sua energia, o que o faz evitar lugares lotados. 9. Se foi um rosto que se destacou nesta imagem, você é acessível e despreocupado, e passa para as pessoas a impressão de que se importa com elas. É por isso que muitas vezes descarregam seus problemas em você. Mas talvez a primeira coisa em que prestou atenção foi alguém acenando com uma varinha mágica para uma figura ajoelhada. Então você é uma pessoa ambiciosa. Independentemente do que fizer, tem que ser melhor do que os outros. 10. Se foi um gato que se destacou na imagem, você provavelmente não gosta de mudanças. As pessoas sabem que podem confiar em você. Ao mesmo tempo, tende a manter seus sentimentos e emoções sob controle. Se viu um rosto, você é uma pessoa criativa, que adora aprender coisas novas. E sua forte intuição o ajuda a encontrar oportunidades literalmente em todos os lugares. Se a primeira coisa que saltou aos seus olhos foi um penhasco, você pode resolver praticamente qualquer problema. Tudo graças à sua visão positiva da vida. Número 11. É um gato grande e sério na imagem? Então você é realista quando se trata da vida. Tem uma visão geral e isso ajuda a lidar com os problemas. Mas se foi um rato que chamou sua atenção, você é um otimista que tenta encontrar algo positivo em qualquer situação. E na maioria dos casos, consegue. 12. Se viu o rosto de uma mulher nesta foto, você geralmente confia na sua intuição. E geralmente ela não o decepciona. Também está atento ao que está acontecendo no mundo ao seu redor. Mas e se focou nas flores? Então você é alguém que muitas vezes sente necessidade de desacelerar e relaxar na natureza. 13. Se notou primeiro um rosto redondo bonito, você é uma pessoa sensível e amigável. Não gosta de conflitos e tenta lidar com as desavenças de forma pacífica. Se prestou atenção em 2 pássaros, você é alegre e extrovertido. E adora conhecer novas pessoas. 14. Se viu um elefante, é leal aos seus amigos e respeitoso com sua família. As pessoas gostam da sua personalidade amigável e atenciosa. Elas também apreciam o grande ouvinte que você é. Se enxergou uma pequena aldeia, é bastante tradicional e prefere um estilo de vida pacífico e simples à agitação da cidade. 15. Se foram os pilares que chamaram sua atenção, você valoriza conforto e segurança, e pode ser difícil sair da zona de conforto. Se viu a imagem de 2 pessoas, sua vida nunca é monótona. Curioso e aventureiro, você está pronto para mudar o ambiente em um instalar de dedos. Assim, alguém instalou os dedos. Opa, aí está. 16. Se notou uma mulher primeiro, você tem uma mente analítica e pensativa. Tende a ser prático, o que algumas pessoas confundem com um coração frio. Se foi um homem mais velho que se destacou, é porque sua personalidade é sensível e compassiva. Você também é criativo e artístico. 17. 2 crocodilos se encarando? Então você sempre tenta estar no controle de todas as situações em sua vida. Se notou um pássaro primeiro, não se importa em seguir as instruções de outras pessoas. Isso não significa que não tenha a sua própria opinião, mas está sempre pronto para encontrar um meio termo. 18. Se o rosto de uma mulher chamou sua atenção primeiro, o hemisfério direito do seu cérebro é mais desenvolvido do que o esquerdo. Você é uma pessoa artística com grande inteligência emocional. E se viu um homem tocando o saxofone, tem um lado esquerdo do cérebro mais atuante. A lógica é o seu ponto forte. Você se destaca em pensamento analítico e números. 19. Se avistou um crocodilo primeiro, provavelmente você é bastante prático e prefere evitar riscos. Às vezes, tende a se concentrar em coisas negativas que acontecem ao seu redor. Portanto,
Não se esqueça de relaxar e aproveitar a vida. Se enxergou um barco com 2 pessoas navegando ao longo do rio, tem um grande olho para os detalhes e uma personalidade criativa. É capaz de encontrar uma saída para qualquer situação complicada. 20. Se viu um jovem, você tem uma personalidade alegre e otimista. Percebe as coisas de uma maneira positiva, mas às vezes pode ser muito impulsivo. Se uma idosa saltou aos seus olhos primeiro, você tem muita experiência de vida. Isso ajuda a olhar para todas as situações de várias perspectivas. 21. Viu um pato primeiro? Quack! Então você é uma pessoa altamente intuitiva e criativa, com uma imaginação rica. Se a primeira coisa que notou foi um coelho, então tem excelentes habilidades analíticas. E deve ser ótimo para escrever, ler e descobrir soluções lógicas para todos os tipos de problemas. 22. Se notou um esquilo, é porque é ótimo em analisar coisas. Seu raciocínio lógico o ajuda a processar fatos e encontrar soluções com incrível rapidez. Se o que chamou sua atenção primeiro foi um pato, seus talentos estão mais voltados para o lado criativo das coisas. 23. A maioria das pessoas identifica imediatamente um sapo nesta imagem. Se você é uma delas, é autoconfiante e, portanto, relaxado. E se comunica com os outros de maneira direta, honesta e sincera. Mas se viu um cavalo, sempre tenta chegar ao significado mais profundo das coisas. Tem sua própria opinião e nada que as pessoas digam pode influenciá-lo. 24. Se foi um candelabro que atraiu sua atenção primeiro, você geralmente vê a situação como um todo. Só depois de descobrir o todo, entra em ação. E se notou 2 faces primeiro, tem a capacidade de se concentrar nos detalhes. É extremamente importante para você se cercar de pessoas positivas e obter o apoio delas. Dizem que ver é querer, mas será que é mesmo? As ilusões de ótica têm uma maneira impressionante de enganar nosso cérebro. Elas usam uma combinação de cor, luz ou padrões específicos que podem nos fazer ver coisas que não estão lá. Hoje, vamos levar nossos cérebros para um test drive e ver como essas ilusões funcionam. Vamos começar com calma. Por trás de todos estes pequenos pontos pretos há uma imagem. Você faz parte do 1% de pessoas que consegue vê-la? É um Minion. Parabéns se percebeu isso. Aqui está outro nesse estilo. Você consegue ver o que está escondido aqui? É uma tartaruga ninja. Sinceramente, você precisa ser um pouco ninja para ver essa. E quanto a este? É o Homer Simpson. Então, agora há algo escondido atrás das listras pretas. Como está funcionando sua visão de raio-x? Você acertou se disse que é um dos dragões do filme Como Treinar Seu Dragão. Isso é fofo. Estamos passando para a fase 2, então vai ser um pouco mais complicado, certo? Sua tarefa é encontrar os 4 objetos em cada imagem. Você tem 7 segundos para localizar todos. 1, 2, 3, vamos! Por acaso, alguém encontrou o canudo? Você conseguiu identificar o prego? Qual foi o mais difícil de achar? Os ovos ou o botão? Portanto, agora vamos melhorar nosso jogo. Este é o nível médio de dificuldade e você terá 7 segundos para encontrar todos os 4 itens. Pronto? Vamos lá! Alguém achou as batatas fritas? Eu com certeza não. A seguir, 4 mulheres e um bebê. Caramba, isso é difícil. Alguém consegue identificar o pente de cabelo? Aqui está outra para você. Onde diabos aquela banana estava se escondendo? Boa sorte com o próximo. Bem, o envelope está escondido atrás do cano do banheiro.
Eu adoro preto e branco. Mas se quer saber, ainda estou procurando aquele ovo branco. Se esse fosse o meu quarto, minha mãe estaria me dizendo para limpá-lo o mais rápido possível. Demorei um pouco para encontrar esse passarinho, mas a missão foi bem sucedida. Bom dia a todos! Ah, que pena, não fui capaz de encontrar o livro. Você conseguiu? Que objeto você não consegue encontrar aqui? Tive problemas para localizar a escova. Muitos detalhes, muito pouco tempo. Devo dizer que você tem um olho muito bom para os detalhes, mas estamos mudando o jogo agora. Você sabe o que dizem. É preciso continuar mudando o estímulo para que seu cérebro funcione cada vez melhor. Então agora é a hora do emoji. Você terá 4 segundos nesta rodada. Você viu que um deles não tinha lágrimas de riso? Onde está o emoji realmente triste? E eu que pensava que os palhaços deveriam ser felizes. Acho que todos nós temos nossos dias ruins, não é? E quanto a este? Ah, é o sem sobrancelhas, não é? Você consegue identificar o estranho aqui? Ah, então é um hambúrguer sem laticínios. Há um com uma aparência diferente aqui. É esse mesmo. Acho que seus olhos estão bem aquecidos agora. Então vamos passar para algumas ilusões de ótica de nível difícil, ok? A primeira é chamada de o triângulo impossível. Mas espere, o que o torna tão impossível? Você tem 7 segundos para descobrir. O chamado triângulo de Penrose também é conhecido como impossível porque nunca poderia existir na realidade. Ele desafia as leis da geometria euclidiana. Se você acompanhar a bola deslizando na superfície dele a partir do ponto superior, perceberá algo estranho. Parece que o lado esquerdo está se afastando do observador, enquanto o direito está mais próximo. O triângulo de Penrose é o tipo de figura geométrica que só pode existir como uma ilusão de ótica porque é assim que ele se parece se o desmembrarmos. Não é um triângulo de fato, não é? A próxima é chamada de ilusão do Pac-Man. Você verá por quê. Fixe o olhar na cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilazes de vez em quando. Agora, essa aqui nos permite testemunhar 2 ilusões simultaneamente. Em primeiro lugar, embora ela pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo, nós prometemos. Esse fenômeno é conhecido como phi. Ocorre quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Você consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem e ocorre quando o cérebro tenta substituir um item por outro quando o original desaparece. Mas por que ele é verde, você pode se perguntar. É porque essa é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a do vão mudará para amarelo, que é a complementar do azul. Legal, não é? Você consegue olhar para esse papagaio por 15 segundos? Continue olhando para ele. Eu lhe direi quando poderá fechar os olhos. Você está prestes a testemunhar outro exemplo de uma pós-imagem. 3, 2, 1. E feche os olhos. Você consegue ver um papagaio vermelho? Não é incrível que, embora ele seja preto e branco, você tenha a ilusão de ver a cor vermelha? Novamente, isso é apenas seu cérebro tentando adivinhar a cor de algo. Essas cobras não se movem lindamente, exceto que, na verdade, elas estão paradas. Essa clássica ilusão de ótica é causada pela repetição de padrões assimétricos em conjunto com esquemas de cores específicos. A ilusão mistura cores mais claras, como amarelo e branco, com tons mais escuros de azul e preto. Essa combinação faz com que a retina envie sinais ao cérebro, afirmando que esses círculos estão se movendo. Se quiser desmascarar essa ilusão e ver as coisas como elas realmente são, você precisa olhar diretamente para uma parte da imagem.
Dessa forma, verá que a rotação irá parar lentamente. Dê uma olhada nesta imagem. Parece que o quadrado no meio está respirando, certo? Como se estivesse aumentando de tamanho e depois diminuindo. E se eu lhe dissesse que ele está apenas girando, mas não mudando de tamanho? Veja o que está acontecendo. Essa ilusão é chamada de vinculação de movimento. E acontece quando o nosso cérebro tenta prever o movimento de um dos elementos da imagem. Coisa de louco! Este é outro exemplo de ilusão de ligação de movimento. Essas 4 barras parecem estar se movendo em paralelo umas com as outras, certo? Errado! Todas fazem parte do mesmo quadrado em movimento. Aqui está o que está acontecendo por trás. Nosso cérebro simplesmente fica confuso. Quantas barras você consegue contar aqui? Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas chegaram a contar até 11 barras, mas a maioria achou entre 8 e 7. De acordo com o criador dela, apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você perceberá que as superiores são reais. Mas quando chega a sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas estão incompletas e, quando você tenta decifrá-las, elas parecem se multiplicar e só o deixam mais confuso. Se você passar o ponteiro pela 7ª e 8ª barras, verá que elas estão incompletas e foram colocadas lá apenas para confundir você. Você sabe dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou inclinadas? Elas parecem tortas, mas na verdade não são. Essa clássica ilusão de ótica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, a ilusão da parede do café. Um homem chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de uma cafeteria em Bristol e aqui estamos nós. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais. Aqui está! Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras. Se você observar com atenção, os pequenos tijolos em preto e branco na interseção das linhas largas são o que torna essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Se você observar essa aqui com atenção, perceberá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Quais você vê? Escuro, depois claro e depois escuro novamente? Errado! O quadrado não muda em nada. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando a sua posição sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada por nossos cérebros. Acontece que ela é criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido como essa cor. Continuando, dê uma olhada nessa escada. Ela parece bem simples, certo? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo. Ela ainda se parece com uma escada. Mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que está indo da esquerda para a direita. Mas não pisque. Se piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uau! Essa ilusão é conhecida como escada de Schrödinger e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schrödinger em 1858. É simples, mas revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Se desmembrarmos a escada, você perceberá que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como 3D é apenas uma combinação de sombra e luz. Isso significa que o 3D em si já é uma ilusão de ótica. E acontece porque nosso cérebro capta imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Assim ele vê uma sombra em uma figura 2D e entende a profundidade. Basicamente, cria uma perspectiva irreal do objeto que está diante de nossos olhos. Nesse caso, chamamos isso de perspectiva tridimensional. A seguir, dê uma olhada nesse quadrado preto, entrecruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você observar com atenção, perceberá que os pontos brancos situados na interseção da grade mudam de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um determinado ponto, vê que ele é branco, mas assim que sua atenção se desvia, fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão um passo adiante, posicionando pontos brancos na interseção de linhas cinzas. Todos são colocados sobre o fundo preto. Se você observar a imagem por tempo suficiente, perceberá que pontos pretos começam a aparecer nas interseções da grade, criando um efeito cintilante. Outro nome para essa ilusão é de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e, em seguida, quase imediatamente, os vê como pretos. Então por que nossos sentidos nos decepcionam, nos fazendo ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Nem sempre vemos as coisas como elas são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando os colegas também são iluminados. Isso impede o disparo de receptores próximos.
Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de forma que haja mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos na interseções são mais inibidos e você os vê mais escuros. O que você acha? Seus olhos passaram no teste? Acho que os meus passaram, mas meu cérebro está um pouco cansado. Até a próxima! Esta série de ilusões de ótica vai desafiar sua percepção visual. Se o seu cérebro não gosta quando você olha para coisas que giram e piscam, tome cuidado e chame alguém para assistir a estas surpreendentes artes ilusórias com você. Pronto, ative a função tela inteira e vamos nessa! Observe este par de círculos. Não é uma ilusão. Eles são idênticos e estão girando, mas não se mexem pela tela. As setas confundem o seu cérebro, então parece que os círculos estão encolhendo e até se mexendo para frente e para trás. Se tiver conseguido focar seu olhar de modo que eles parem de se mexer, você fez mágica. E esta estrela brilhante, ela está parada ou se mexendo? Apesar de parecer estar pulsando, o tamanho não muda nem um pouquinho, mas a mudança de cor cria um efeito ilusório de movimento. Vamos para a próxima. Veja só isto. Você consegue ver algum movimento? Esta imagem é estática, mas se você tirar um tempo para olhar para estas flores com cuidado, seu cérebro o convencerá de que estão se mexendo. E esta imagem? A direção das estampas faz sua mente achar que o círculo está girando para a esquerda, mas é pura ilusão. O mesmo se aplica a esta estampa fofinha. Você a viu girar? Que tal esta imagem? Você vê algum movimento nela? Bem, neste caso não é de estranhar, pois a imagem é animada. Nem tudo que se mexe é uma ilusão de ótica, então fique atento. Vamos conferir a próxima. Esta estrela parece estar dançando, pois sua forma assimétrica confunde as expectativas do seu cérebro. Talvez seja a hora de se perguntar: por que será que meu cérebro está mentindo para mim agora? E o que me diz sobre esta linda estampa? É só uma ilusão de ótica básica ou um vídeo animado? Isso mesmo, é uma animação. Aqui está a próxima. Se você focar toda a sua atenção no meio desta imagem, ela começará a se mexer. Mas a verdade é que ela não está se movendo. Não se deixe enganar pelo seu cérebro. Sua percepção desta imagem pode mudar se você piscar várias vezes e balançar a cabeça. Continuando, veja esta estampa. Esta imagem é estática? Sim, sem dúvida. Algumas ilusões de ótica nos enganam usando contrastes em nosso campo de visão. Estes dois círculos são compostos por pequenos outros círculos que ficam girando. Eles parecem mudar a direção do giro graças à forma como o nosso cérebro lida com a informação, dependendo de nosso foco no momento. É diferente do jeito que ele processa informações periféricas. Dá para ver isso quando focamos em um círculo e depois em outro. Já está tonto? Vamos para a próxima imagem. O zigue-zague é uma ótima ferramenta para criar um monte de ilusões de ótica que fazem você ter a sensação de estar voando. Mas esta estampa em zigue-zague é animada. Ou não? Nada disso. É uma imagem estática.
Cuidado com os zigue-zagues. A próxima ilusão vai fazer você enxergar de olhos fechados. Tudo o que tem que fazer é olhar para o nariz da Marilyn Monroe, no centro desta imagem. Continue olhando para o mesmo ponto por pelo menos 7 segundos e tente não piscar. Pronto? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora olhe para o teto da sua casa e pisque um monte de vezes. Feche os olhos. Ainda consegue ver a imagem? Fique tranquilo, ela vai sumir em poucos segundos. Esta ilusão de ótica é chamada de pós-imagem. Ela surge depois que encaramos uma imagem por algum tempo. Geralmente é preciso fazer isso durante 30 segundos. Depois, fechamos os olhos e olhamos para um pedaço de papel em branco. A superestimulação faz as varas e cones dos olhos perderem a sensibilidade. É por isso que durante um curto período depois disso, interpretamos as cores como suas cores primárias emparelhadas. Agora vamos olhar esta estampa intrigante. Ela está parada ou se mexendo? Isso não é uma ilusão de ótica, é um vídeo animado. Se você conseguiu constatar isso, está de parabéns. Agora vamos olhar para esta aqui. As esferas estão se mexendo pela tela? Não estão. Se estiver observando com atenção, você certamente viu o topo se mexendo quando apertou os olhos e se concentrou nas esferas. Esta ilusão de ótica é estática. Mas, se você tirar um tempo para focar no centro da tela, ela começará a girar. Vamos para a próxima. Esta ilusão de ótica fará você se sentir como um mágico e vai aumentar seu nível de concentração. A essa altura, você provavelmente vê que os círculos estáticos começam a se mover, saltar e girar levemente. Mas, para qual direção? Não há resposta certa aqui. O círculo maior provavelmente gira para a esquerda. Mas se você alterar o foco para o centro da imagem, o mesmo círculo começará a girar para a direita. O movimento mudará de acordo com a camada da imagem na qual você está focando. As setinhas dentro destes círculos coloridos podem confundir sua visão. Tente não olhar para elas e você perceberá que os círculos não mudam de formato nem se mexem. É óbvio que esta melancia maluca está girando, né? Não. Se você foi enganado por seus olhos, pode tirar a prova focando o olhar na esfera. Viu só? Ela não se mexe mais. Esta imagem pode começar a se mexer como se fosse uma cobra, e os pontos pretos começarão a piscar na cor branca. Mas não se deixe enganar, esta imagem é estática. Já ficou tonto? Vamos fazer uma experiência com pontos que desaparecem. Foque no ponto verde central. Tente não piscar por um tempo. Você verá um ou mais pontos amarelos sumindo e reaparecendo aleatoriamente. Aqui está outra ilusão com pontos que desaparecem. Milhares de pessoas pelo mundo todo reclamaram que esta simples ilusão de ótica as fez questionar a realidade. Há 12 pontinhos pretos nas interseções desta imagem, mas seu cérebro não deixa você vê-los todos de uma vez. Bem, quantos você consegue contar? Há 12 pontos pretos nesta imagem, isso é fato. Mas a maioria das pessoas não consegue ver todos ao mesmo tempo. Quando você está focando naquele ponto preto no centro do seu campo de visão, seu sistema visual está preenchendo automaticamente o que está acontecendo ao redor dele. E este padrão de linhas cinzentas sobre um plano de fundo branco faz seu cérebro sugerir que não há ponto preto algum. É por isso que você perde o rastro de alguns pontos pretos intermitentes. Ou eles somem e surgem quando o seu olho treme.
Esta linda animação também é bastante traiçoeira. Ela mostra uma lua e 6 estrelas ao redor dela. Tem também uma camada circular e pontilhada se movimentando no plano de fundo. Tente não mexer a cabeça. Se conseguir focar o olhar na lua e ficar totalmente parado, você verá em breve que as estrelas começarão a sumir. Quantas delas você conseguiu fazer desaparecer? Não há resposta certa aqui. O número de estrelas desaparecidas depende da sua percepção. Esta roda traiçoeira pode fazer seu cérebro achar que ela está girando, mas é mentira. Você pode notar que a roda muda de direção quando inclina a cabeça para a direita ou para a esquerda. Este truque vai fazer suas mãos derreterem feito água, mas não se preocupe, isso não vai durar para sempre. Continue encarando o centro da tela por 30 segundos. Tente não piscar. Agora olhe para suas mãos. Elas estão derretendo? Você também pode olhar para algum texto. Sua visão ficará ondulada. Olhe para esta ilusão de ótica. O que me diz desta roda? Ela é estática ou está em movimento? Ela é estática. Seu cérebro está pregando uma peça em você. Agora, vamos dar um descanso para os seus olhos mudando a tarefa. Consegue ver um macaco diferente aqui? Aqui está ele. Encontre um monstro diferente. Este carinha aqui não parece estar tão feliz quanto os outros. Que monte de zeros! Você consegue enxergar outro número aqui? É o 8. Esta imagem tem apenas maçãs vermelhas? Não, tem um tomate. Você consegue encontrar 2 emojis parecidos nesta imagem? Aqui estão eles. E nesta série de figuras, consegue identificar os 2 emojis iguais? Aqui estão eles. E estes aqui, são todos diferentes? Não, estes 2 aqui são iguais. Quantos emojis iguais você consegue encontrar aqui? Há 3 deles. E que tal esta coleção? Está vendo algum emoji que é idêntico ao outro? Esta tarefa é traiçoeira. Todos os emojis são diferentes. Se conseguir decifrar nosso truque, está de parabéns. Observe esta imagem. Quais são as 2 carinhas iguais? Não pode ser. Estas 2 aqui são iguaizinhas. Há um intruso em meio a este monte de gatos. Onde ele está? Este carinha aqui não é um bichano, é um coelho. Encontre o trevo de 4 folhas.
Aqui está ele. Que sorte a sua!